Muito boa noite, né? Nós chamamos essa live hoje para que nós possamos conversar e alinhar alguns pensamentos, né, a respeito tanto desse pacote de maldades que está sendo imposto aí pelo governo e que nós não queremos levar, quanto também sobre a questão de onde esse pacote pode afetar a migração em si, né, e falar sobre as novidades, né, a respeito da migração, que essa semana, como vocês já tomaram conhecimento, já foi publicado em DO, a composição do comitê que vai, então, reger as regras da migração. Tá? Então, como nossos convidados aqui hoje, nós temos a Carolina da Diese, ela vai começar, né, a conversar conosco aí sobre essa questão, né, do pacote de maldades, e nós temos também o Gustavo Miranda do CEP, que inclusive vai ser suplente, né, no comitê aí que vai... Titular, você é titular. Ah, perdão, Gustavo, perdão. Ele vai ser titular no comitê que vai reger as regras da migração, tá? Então, vou passar a fala para a Carolina e depois a gente conversa mais um pouco. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o espaço, o convite, né, em nome do DIEESE, em nome do CEP, né, que é onde eu estou alocada hoje para assessorar o Sindicato dos Profissionais da Educação como um todo nas suas questões relativas à negociação coletiva, relativas ao entendimento da categoria e relativa aos municípios também, não só ao estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos então falar sobre o regime de recuperação fiscal. Na verdade, o que acontece? Eu queria fazer, era uma descrição breve, né, do que está sendo proposto pelo Cláudio Castro, que foi submetido à apreciação da Alerj e que já deve ser votado na próxima semana, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Acredito que vocês já estejam vendo. Sim, bom, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que no dia 9 agora de setembro foram apresentados 5 projetos, né, de lei, sendo que uma era uma PEC, 3 eram projetos de lei complementar, ou seja, que complementam regras que já existem em outras legislações, e um projeto de lei ordinário. Tá? A PEC em si é o projeto que trata da previdência dos servidores estaduais, e já foram apresentadas 3 versões desse projeto. O primeiro foi apresentado 9, depois teve um segundo, depois teve um terceiro, se eu não me engano, no dia 14. E a mesma coisa com o projeto de lei complementar também, que regula as mudanças trazidas por essa PEC, né, por essa proposta de emenda à Constituição do Estado. Essa PEC, essa lei complementar, esse projeto de lei complementar, eles, na verdade, estão trazendo aquela reforma da Previdência que aconteceu em 2019 para os servidores federais e para os trabalhadores vinculados ao INSS, para agora para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto. Outra lei complementar que eles estão trazendo é uma que trata da regra do teto. Eu não sei se vocês acompanharam, mas em 2016, o governo federal instituiu uma emenda constitucional, que é a emenda 95, que é também uma regra do teto, que limita o quanto que o governo pode exercer de gastos no ano seguinte pela inflação do ano anterior. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, mas na verdade é um projeto muito parecido com o que está sendo colocado, com o que foi colocado pela emenda 95 para o governo federal. O Cláudio Castro está trazendo um mecanismo parecido aqui para o estado do Rio de Janeiro. Por fim, a gente tem um projeto de lei que trata das regras contratadas no regime de recuperação fiscal e um último projeto de lei complementar que trata do triênio, da licença-prêmio e também das promoções e progressões por tempo de serviço. Então, com exceção da PEC, que tem um rito próprio, todos esses outros projetos, eles estão tramitando em regime de urgência. Então, a gente já teve uma primeira sessão de audiências públicas, a gente já teve a apresentação das emendas por parte dos deputados da Alerj, a gente já teve a apreciação pelo Colégio de Líderes das emendas, e a expectativa é que, a partir de terça-feira, esses projetos comecem a ser votados para aprovação e posterior sanção do governador. Tá? Então, está tudo correndo muito rápido.
Está tudo sendo... A expressão que a gente usa é assim, a gente está sendo tratorado nesse processo. O debate está sendo escanteado, o diálogo está sendo escanteado, tudo isso em prol dessa adesão ao regime de recuperação fiscal. Sobre o regime de recuperação fiscal, todo mundo sabe, né, que o Rio de Janeiro ele tem uma dívida muito grande com a União, e a União promoveu já o regime, o que eles chamam de regime de recuperação fiscal, que é o seguinte: eu te dou um alívio da dívida durante um prazo aqui, em contrapartida você tem que cumprir algumas coisas. Quais que são elas? Eu estou destacando aqui algumas, tá? Em colorido aqui nessa lâmina. Privatizações e desestatização. Então, aquilo que a gente viu do leilão da SEDAI está nesse pacote. O pacote amarelo, né? Os itens grifados em amarelos têm a ver com as exigências relacionadas às previdências dos servidores, as aposentadorias e pensões dos servidores estaduais, né? E seus dependentes. As questões em azul, né? Tem a ver com suprimir direitos que os servidores estaduais têm, que os servidores federais não têm em paralelo, que já tiveram e perderam também. Aí entra, por exemplo, a exclusão do triênio, o fim da licença-prêmio, etc. E esses em roxinhos que tem a ver com o controle dos gastos, que tem a ver com essa questão do teto que a gente estava conversando, tá? Então, na verdade, o que a gente vê? A gente vê o governo federal agindo como uma espécie de credor, mas um credor muito duro, né? Que dá um alívio muito temporário da dívida, suspende os juros de pagamento dessa dívida, em troca de medidas muito duras que visam com que, na verdade, os servidores paguem essa conta que não foram eles que criaram, tá? Então, vamos falar sobre o projeto de lei complementar 48, que trata do triênio da licença-prêmio. O que era esse projeto originalmente enviado pelo Cláudio Castro para a LERJ? Ele propunha a extinção do triênio, que é o adicional por tempo de serviço, a licença-prêmio e a licença especial. A licença especial não se aplica a vocês, é exclusiva de bombeiros e policiais militares, então vocês não precisam se preocupar com ela. E esse projeto ele valeria para todo o funcionalismo público, civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ele instituiria uma licença capacitação, mas parece que na emenda isso já caiu. Vamos ver o que vai vir para votação na semana que vem. Mas isso não é o foco. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o fim desse adicional por tempo de serviço e outra questão que eu vou falar mais à frente que tem a ver com as progressões e promoções no plano de carreira. Então, o triênio, como é que funcionaria? Qual que era o projeto original que foi enviado para casa? Bom, quem tem triênio hoje, como é que fica a situação? Vai continuar? Não vai? O que o Cláudio Castro propôs? Quem tem triênio hoje incorporaria na remuneração o valor absoluto desse triênio na forma de direito pessoal. O que isso significa? Hoje o triênio é uma porcentagem sobre o salário base de vocês. A partir do momento em que vira direito pessoal e que só o valor absoluto é incorporado, eu estou congelando esse valor para o resto da vida. Então, se vamos supor, hoje o meu triênio é de R$300. Então, a gente sabe que vai ter um reajuste que está aprovado já pela LERJ, que falta ser sancionado pelo governador, de 22%. Esses 22% já não incidiriam sobre esse direito pessoal. Então, o triênio ele pararia de ser majorado na mesma proporção que o salário base, tá? Para além de não contar mais os tempos de 3 anos, esse valor que já existe hoje, ele também ficaria congelado, tá certo? Então, esse é um ponto que é bastante grave e os novos servidores, obviamente, não iam nem ver triênio nenhum. Mas, para além desse ponto, tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu acho ele tão grave quanto, que tem a ver com os planos de carreira. Porque no artigo 4 do projeto original, ele veda promoções e progressões vinculadas exclusivamente ao tempo de serviço. Então, ele fala o seguinte: olha, os planos de carreira que estão como critério somente a evolução pelo tempo de serviço vão ter que ser modificados. Enquanto isso não acontecer, ninguém progride na carreira. Ninguém tem promoção, ninguém tem progressão. Isso é bastante grave. E qual que é a questão com o tempo de serviço? O tempo de serviço é um critério que, historicamente, o movimento sindical defende porque ele é muito fácil. Ele é fácil para o trabalhador, né, contar o tempo dele, saber quando que ele tem que andar na tabela. Ele é fácil para a administração, ele é objetivo, ele é claro.
né? Diferente de outros mecanismos que se quer inserir, como avaliação de desempenho, etc., que pode ser muito subjetivos, né? E podem abrir margem para perseguições de todos os tipos dentro do serviço público, tá? Então, como é que está a tramitação? Ele já foi aprovado na Comissão de Constituição, tá? Ele já foi aprovado em diversas comissões e a partir da semana que vem a gente já deve ter acesso ao substitutivo que vai ser votado na votação final de aprovação ou não por parte da ALERJ, tá? Agora, falando sobre a Previdência, a gente tem a PEC 63, Projeto de Emenda à Constituição 63 e o Projeto de Lei Complementar 49, que criam as regras complementares às mudanças na Constituição. E aí a gente tem, inclusive, um problema, porque, assim, como é que você regulamenta, como é que você aprova uma lei complementar de uma emenda que ainda está em tramitação? Né? Tem uma série de coisas ali que são muito controversas acontecendo. Eu não vou aqui me ater aos detalhes, que essa emenda é muito complexa, ela é muito extensa, mas o que dá para dizer de pronto, né? Resumindo a situação, você aumenta a idade mínima para aposentar, você aumenta o tempo de contribuição requerido para você ter uma aposentadoria menor para o servidor. Então, o servidor ele vai trabalhar mais para receber menos no fim das contas. É isso que está acontecendo. Então, hoje, assim, a gente tem várias regras de aposentadoria vigentes no Rio Previdência. Mas, de modo geral, se pede 35 anos de contribuição para os servidores e 30 para as servidoras. No caso dos professores e professoras da educação básica, você reduz esse tempo em 5 anos. Então, 30 anos para os professores e 25 para as professoras. Nas mudanças, se pede 25 para todo mundo, sendo que no caso dos professores, gente, não é só tempo de contribuição, é tempo exclusivo de efetivo exercício no magistério da educação básica, tá certo? Para que o professor tenha acesso à redução da idade, à aposentadoria especial relativa ao exercício do magistério, tá? As idades estão aumentando, no caso dos servidores, de 60 para 65, e no caso das servidoras, de 55 para 62. No caso dos professores, 55 para 60, das professoras, 50 para 57. Ou seja, ela é uma reforma que ela penaliza mais as mulheres, porque você está aumentando em 7 anos a idade das mulheres e em apenas 5 anos a idade dos homens. Como é que ficaria o cálculo do benefício e os reajustes? Quem ingressou até 2003 teria integralidade ou paridade, ou seja, leva o último salário da ativa e esse salário ele vai sendo reajustado conforme os salários também aplicados na ativa. E quem ingressou a partir de 2004? 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição e reajuste todo ano, que nem acontece com as aposentadorias do INSS. O que está mudando? Para quem não tem integralidade e paridade, como é que ficaria esse cálculo? Você vai pegar a média de todos os salários de contribuição. Então, pera, se antes eu descartava os salários mais baixos e agora eu incluo, eu já rebaixei a média. Então, a aposentadoria já fica menor de cara. Além disso, como é que é a contagem? Qual que é o percentual dessa média que você leva? Você leva 60% a partir de 20 anos de contribuição. E mais 2 pontos percentuais para cada ano além dos 20. Então, assim, se você contribuiu com no mínimo 25, você leva 70% dessa média rebaixada. Tá, mas e aí como é que fica para o caso de eu querer 100% dessa média? Então, você teria que trabalhar 40 anos para conseguir 100% dessa média rebaixada. Ah, a propósito, a idade mínima já aumenta a partir de 2024. Tá? Essa idade mínima não vai ser essa idade mínima daqui a 20 anos, 10 anos. Tá? Ela já vai aumentar, ela já tem previsão de aumentar. Ok? Aqui, gente, para ficar mais claro esse negócio. Então, assim, eu contribuí 20 anos, eu vou levar 60% dessa média. 21, 62, 22, 64, 25, 70, 30, 80. Cada ano mais vou andando 2 pontinhos. Para chegar no 100%, e eu não passo disso, é limitado a 100%, eu teria que contribuir, não é trabalhar, é contribuir por 40 anos. Tá? Você vai me perguntar, Carol, tem regra de transição? Eu vou te responder, até tem. Porém, a regra de transição, ela só contempla o critério de idade e o critério de tempo de contribuição.
não existe regra de transição para o cálculo do benefício. Então, hoje, quem se aposentaria com 80% da média dos maiores, 80%, com a média dos 80% dos maiores salários, já perderia esse direito e aposentaria com 100% da média de todos os salários, né? É uma média menor. Então, a gente tem uma regra dos pontos, né, que prevê 35 anos de contribuição para os homens e 61 anos de idade. Então, você somar 35 com 61 dá 96. Para as mulheres, 30 anos de contribuição com 56 anos de idade daria 86 pontos. Aí você vai ver no caso dos professores. Ele pede 30 anos de contribuição para os professores e 56 anos de idade e dá 86 pontos isso, concorda? Mas no somatório ele pede 91 anos. Se ele está pedindo 91 anos, ou eu vou precisar ter mais tempo de contribuição ou uma idade maior para aposentar. Para as mulheres é a mesma coisa. Ele fala em 25 anos de contribuição, 51 anos de idade, mas o somatório dos pontos ele pede 81%. Então, ou cai o tempo de contribuição ou cai a idade. O CEP chegou, inclusive, a questionar isso na Alerj, e a resposta que obteve foi, bom, a gente copiou e colou as regras da União. Não foi nesses termos que eles falaram, mas foi praticamente isso que eles disseram. Tá? Ah, outra coisa, esse somatório dos pontos, ele vai andar um ano nos próximos anos, tá? Então, é 96 anos agora, ano que vem já é 97, 87, 92, 82 e vai andando durante um tempo. Então, aqui, ó, no caso dos professores, ela vai andar de 91 até 100, então só em 2030 que ela para de andar. No caso das professoras, ela vai andar de 81 até 92 em 2032. E, novamente, as mulheres sendo mais penalizadas do que os homens, tá? No caso dos outros profissionais da educação que não professores, ela começa em 96 para os homens e vai até 105, até 2030 ela está aumentando. No caso das servidoras, ela começa em 86 e só vai parar de andar em 2035, quando chegar nos 100 pontos. Tem uma outra regra de transição. Aí você vai perguntar, mas qual que é a regra de transição que se aplica a mim? A que for mais benéfica. E aí, cada caso é um caso, tem que fazer conta, tem que ir no Rio Previdência pedir para ajuda para calcular isso, para ver qual que é a regra que individualmente se aplica melhor a cada caso individual. A regra do pedágio, ela vai falar o seguinte, olha, tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. Professor se reduz 5, né, professores e professoras. Idade, 60 anos para os homens, 57 para as mulheres. Professores e professoras, 55, 52. E um pedágio, que é o tempo que faltar para eu completar o tempo de contribuição, no caso, esses tempos aqui, eu tenho que fazer a mais. Então, se faltam 2 anos para eu completar o tempo mínimo para o meu caso, sou uma professora da educação básica, eu tenho 24 anos, falta 1 ano para 25, eu teria que trabalhar mais 2 anos para poder me aposentar com essa idade reduzida e com esse tempo de contribuição. Tá? Lembrando que não tem regra de transição para o cálculo, então todo mundo pegaria essa média rebaixada dos 100% de todos os salários, né? Quem não tem integralidade e paridade, quem entrou depois de 2004, pegaria já essa média rebaixada. Tá? Também está tramitando, já foi aprovado a PEC... Não, a PEC ainda não foi aprovada, está tramitando ainda, a tramitação de PEC é mais lenta, mas o projeto de lei complementar já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Tá? A regra do teto, e aí eu vou só focar num ponto que é o seguinte, ela só limita o crescimento das despesas primárias empenhadas. E o que são as despesas primárias empenhadas? Basicamente, despesa com pessoal, encargos e transferências. É toda a despesa que é necessária para promover o funcionamento do Estado. E aí você não conta o quê? Você não conta empréstimo, você não conta financiamento, você não conta dívida. Então, tudo que for relacionado a pessoal, a custeio, ao funcionamento, às políticas públicas, você coloca um teto em relação ao que você pode gastar sobre isso. Então, o teto seria basicamente a inflação, né? Isso daqui aparentemente já mudou, tá? Já não é mais isso que a gente vai ver na semana que vem, muito provavelmente. Provavelmente a gente já vai ter que as despesas de 2022 também vão ser limitadas pelo IPCA
pela inflação medida pelo IPCA em 2021. Lembrando que, qual que é o alívio que o governo federal traz? O pagamento das meses, os juros Ô, Carolina, tá cortando o seu som. Tá cortando, Carolina. continuam Carolina, me escuta? aumentando. Oi, Carolina. Eu escuto. Você me ouve? Sim, o seu som cortou aí essa última fala sua, tá? Tá. Então, só para retomar aqui, então, o que está acontecendo é que, analogamente ao que está acontecendo na União, o governo O som agora cortou de novo, Carolina. Você não prefere... tira a tua imagem do vídeo e fica só com a voz. primárias sejam corrigidas até o que foi a inflação do Carolina, ano anterior. Carolina. Oi. Não, é que cortou essa última fala. Eu ia sugerir a você E que... vamos falar Não, que de você um tire a imagem e piso. fique só com a voz. Tá bom? A tua imagem, o teu vídeo. Ela já Isso. tirou. Show. Qualquer coisa eu te falo aqui. Pode continuar. Tá. Então, pode continuar. Faço isso. Melhorou? Sim, Melhorou? Conseguem me ouvir? sim, agora sim. Sim, sim. Consegue me ouvir, Carlos? Escuto. Eu te escuto. Oi, te ouço. Tô ouvindo. Tô ouvindo você. Então, a regra do teto, gente, só relembrando, é uma regra análoga. Creio que ela vai ter que entrar e sair, sabia? É uma regra análoga ao que foi instituída na União com a emenda 95. Eu acho que é melhor ela entrar e sair, Acho que tem um sabia? delay aí. Acho melhor você entrar e sair, ô, Carol, para que a gente possa... Beleza. Então, Melhor. continuando. A regra do teto anterior Então, a gente não tá te ouvindo direito, já estamos um tempão já. É melhor você Tá entrar e sugerindo sair. que ela saia da live e depois entre É, novamente, é isso? isso. Ela saiu. Melhor. Saiu. Tá. Vamos ver se ela consegue entrar. Essa questão do triênio, Gustavo, o governo quer colocar, assim, associar o salário do funcionalismo e parar de pagar. Essa é a ideia do governo. Quem tem não vai perder o triênio, na verdade não vai perder no sentido de aquilo que você ganhou vai ser incorporado ao seu salário. Mas a partir desse momento da aprovação da PEC, não se extingue, né, o que a gente chama hoje de triênio, né? Então é isso que o governo quer fazer? Fisicamente, eu acho que a Carol voltou. Carol, você tá ouvindo? Oi, Carol, você está ouvindo a gente? O microfone dela tá fechado. Muto. Tá mutado. Bem, vou tentar te responder. A questão do triênio é que o governo, como a própria Carol Vocês me falou... ouvem? Agora sim. Ouvimos. Pode ir. Sim. Carol, Tá muito ruim. Vocês me ouvem? Isso, escutamos, estamos ouvindo. Pode falar. Quer
colocar aquela transmitir de novo a apresentação que você estava fazendo? Ela tá com conexão ruim ainda, ela não tá nos ouvindo, não. Tá ouvindo com muito atraso. Sim. É. Uma pena. A conexão ficou ruim, parte dela. É verdade, uma pena que ela está tocando num assunto de extrema importância, né? Que muita gente não conseguiu entender ainda como vai ser. Agora, se passar... O triênio ele fica como uma questão pessoal, né? Como ela falou, né? Então ela deixa de ser um direito agregado ao salário e passa a ser um direito à parte no nosso contra-cheque, né? E que as pessoas, né? O que eles estão propondo, né? Acredito que eles não vão ser vitoriosos, tomara que não. Que os novos não tenham nenhum direito ao triênio e a gente que já tem, esse triênio não fique vinculado ao nosso salário, diretamente ao salário. Por quê? Eles estão dizendo isso explicitamente? Não, a gente está assessorado pelo DIEESE, pelo jurídico, vem verificando que a legislação, da maneira como ela foi construída, dá margem para que eles lá na frente digam que o triênio não deve ser associado ao salário e, portanto, ele não deve, na medida que os 3 anos vão passando, esse salário ele não vem a ser incorporado, entendeu? Para a gente, entendeu? De acordo com o nosso salário, né? Que é o que a gente... Então, se você sobe de nível e tem o reajuste salarial de 10%, automaticamente os 10% vão para o seu triênio. Isso deixa de ser assim. E isso é fundamental. Entendi. Porque acaba que o triênio, ele é, sim, uma forma de recomposição salarial no período que a gente fica à mercê do governo de uma categoria que não tem database. Então, nossa categoria não tem database. Então, tanto é que nós estamos há 7 anos sem reajuste. O último foi em 2014. Como é que a gente teve algum tipo de alívio financeiro? É com o triênio, certo? Sim. Que incide sobre o salário que você está, rebaixado do jeito que a gente está agora. Não é isso? Incide sobre o salário que está rebaixado agora. Agora você imagina se com o que eles estão propondo, o triênio, ele não vai mais incidir sobre o salário, ou seja, sobre o salário, ele fica congelado, de certa forma, entendeu? Então, o que o pessoal do Serviço Público Federal vem mostrando pra gente, e aí que tá o golpe. Muitos colegas vêm mostrando o contra-cheque. Então, o contra-cheque de alguns servidores do Serviço Público Federal, por exemplo, na medida que eles passaram por reformas com esse caráter, com esse teor, eles mostram que existem alguns benefícios ou gratificações que está lá assim, R$2, R$3. A pessoa fala, por que tem uma gratificação de R$3? Não é que a gratificação era R$3, ela era R$3 em 1994. Tá compreendendo? Que tinha um valor financeiro muito maior que R$3 agora, vamos assim dizendo. Né? Só que como parou de contar por causa que ele ficou congelado, essa gratificação ela se desapareceu. Ela desapareceu, ela deixou de ter algum tipo de impacto financeiro para a gente. Porque parou de acrescentar a essa contribuição o valor dos nossos reajustes que vão acontecendo, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. E eles, no caso do triênio, eles trazem um tema que é a questão do reajuste. Porque eles falam, vocês vão perder o triênio, mas vocês vão ganhar um reajuste, que também não é garantido. O que a gente verificou também nas armadilhas colocadas nesse processo? É que foi uma decisão do governo da LERJ autorizativa. E tudo que é autorizativo simplesmente diz que o governo está autorizado a fazê-lo, mas não está obrigado a fazer. Então não há um reajuste ali. Há uma autorização. E mesmo essa autorização, ela vem cheia de condicionantes. Por exemplo, tem a ver com a arrecadação do Estado. Então, se a arrecadação do Estado atingir determinado patamar negativo, ou fora das expectativas, que aí eles ainda vão colocar, porque tem isso também, isso vai ser regulamentado e tudo mais, nós não vamos receber esse reajuste que eles prometeram aí, que é de 50% lá em janeiro, 50% do valor do IPCA que conta para 2017, que eles já comeram 3 anos nossos, né?
sem justificativa. Falar, vai ser 2017, pronto. E depois 25%, 25%. Tem muita gente confusa, gente. Não é 50% de reajuste, não, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ficar atento a isso. É 50% em cima de 22%. Significa 11% de reajuste. Que as pessoas falam 50%, aí dá a impressão de que a gente vai ter um reajuste de 50%. Não. Ou seja, R$100, né? Exatamente. Para o início da carreira, R$100. Para quem ganha um pouquinho mais na frente, que ganha 1.400, é R$140. É isso que estão falando, tá? Então, eu tenho até a forma como está se comunicando, a gente vai melhorando, né? Então, nós vamos ter um reajuste se a arrecadação do Estado permitir, se tudo der certo, correto? Se a Lua se alinhar com o Sol, né? De 10% ou 11%, que corresponde a 50% do IPCA acumulado 2017 até agora. E eles fazem uma conta, porque agora a inflação deu uma subida forte, né? A inflação deu uma disparada. E eles não pegam essa inflação. Eles vão até um determinado limite e não querem pegar o valor dessa inflação. Então, assim, é um ataque, né? Que a Carol estava falando aqui do ponto de vista da... Sendo explanando, né? Diagnosticando o tamanho do ataque, que é cheio de armadilhas. E foi lançado, e aí eu queria... depois eu acho que a Carol consegue voltar a falar. Eu queria focar nisso. Foi um ataque engendrado para criar confusão. Porque, veja, o governo vem com 5 projetos, sendo uma PEC e 4 projetos de lei, que estão interligados. Diz isso que é uma espécie de reforma administrativa do Estado. Chega, não num projeto só, mas num projeto, né, com pouquíssimo tempo de debate. Com pouquíssima discussão. Aí eles fizeram as audiências públicas antes lançou o projeto, esse projeto foi modificado e lançaram as audiências públicas. Aí depois deram oportunidade de novas audiências públicas após as emendas. Quantas emendas tivemos? Mais de 500 emendas. Agora eu te pergunto, como é que o servidor, as entidades dos servidores, quem assessora os servidores vai ter condição de se desdobrar sobre as 500 emendas? Fora o projeto, tudo engendrado para, como a Carol falou, tratorar, apresentar o projeto, discutir questões secundárias e não focar no principal. Óbvio que nós estamos correndo atrás, é evidente que há uma movimentação, não só a educação está nessa, mas também tem os servidores públicos pelos FOSPERD, que é o fórum que o CEP faz parte, participa, que reúne servidores de todos os poderes, né, um grupo grande de servidores, estamos atuando em conjunto, né, mas, mesmo assim, a gente entende que o primeiro ponto é que há pouquíssima discussão desse projeto. Para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, eles querem fazer uma reforma da Previdência, só que a LERJ produziu uma CPI da Previdência. Essa CPI gerou um resultado, foi até a CPI que o Serafini presidiu. Essa CPI gerou resultado. E eles não querem tomar pé do resultado, tomar pé oficial, que todo mundo sabe o que está dizendo no resultado da CPI. Mas eles não querem debater o relatório da CPI, porque, na verdade, o relatório da CPI aponta saídas que o governo não traz no projeto de lei sobre a Previdência. Ou seja, o governo ele vai discutir a nossa Previdência, vai tirar direitos sem levar em consideração o diagnóstico que foi feito na CPI da LERJ. Aliás, o governo e a LERJ, né? A LERJ, eu acho que a vergonha é maior para a LERJ, porque a LERJ tem uma CPI formada pela casa e ela mesma não quer discutir o resultado da CPI. Porque o resultado da CPI, as sugestões da CPI, elas deveriam servir para que a LERJ e o governo pudessem, obviamente, formular o seu projeto de lei. Olha, então, essa é uma questão importante. Então, eles abrem mão de fazer esse debate, lançam um projeto de lei que retira direitos dos servidores. No caso da Previdência, eu acho que a Carol falou bem, a parte que a Carol deu para ouvir perfeitamente, que é essa história de você contribuir mais e ganhar menos. E eles apresentam um pedágio, gente. Quando fala pedágio, é o seguinte, 100%. 100%. Significa o seguinte, você que está 10 anos para se aposentar, vai ter que trabalhar 20. Ou seja, então não tem pedágio. A questão é tão absurda que não tem pedágio. Você sai antes do pedágio. Sabe por quê? Porque o pedágio é exatamente
para não prejudicar os servidores que estão no final da carreira. Se você for um pedaço de 100%, você vai chegar praticamente à idade limite de trabalho. Não precisa de pedágio. Ou seja, é uma coisa assim, absurda, assim, né? E sobre o regime de recuperação fiscal, eu acho que é importante quem está ouvindo aí da migração, esse é uma questão assim, central para a gente. Porque o regime de recuperação fiscal, nós já estamos no regime de recuperação fiscal. Esse é um ponto importante. O pessoal fala assim, isso não é novidade. Em 2017 foi a mesma ladainha. Vamos entrar no regime de recuperação fiscal, senão o Estado vai quebrar. Se você vê a fala do governo na LERJ, é isso, vamos quebrar. E o ponto do regime, né, de recuperação fiscal é que eles têm uma perspectiva de que o problema do Rio de Janeiro é gasto, enquanto o problema do Rio de Janeiro é falta de investimento público e desenvolvimento econômico. Tá compreendendo? Porque assim, se o debate foi feito a partir do gasto, a gente tá errado, porque o governo, o Estado, ele tá com os gastos de pessoal travados. Enfim, eu não tô com os números de cabeça aqui, mas eu posso dizer que nos últimos períodos o número de servidores diminuiu drasticamente. Eu acho que o número é 30 mil nos últimos anos. O Estado deixou de pagar, porque saíram do serviço público, faleceram e não foram repostos. Então o Estado diminuiu os gastos. A questão não é essa. O problema é o seguinte, Estado, ele exagerou nas isenções no passado. Essas isenções, não foi feita uma CPI, algo do tipo, que cobrasse de quem não pagou. Algumas continuam. Há operações, né, como as operações previdenciárias que prejudicaram a questão previdenciária também, como a Delaware e tantas outras. E o regime de recuperação fiscal, no debate que foi feito, demonstrou o seguinte, que o governo federal fez umas exigências, a gente já cumpre as exigências, e ele mesmo assim querem tirar o triênio, como se o triênio é uma das exigências. O interessante é que nós já cumprimos exigências suficientes para não precisar colocar o triênio em risco, e mesmo assim eles insistem. O que demonstra... Ao invés de diminuir, aumentou, né, Gustavo? Misteriosamente, né? Você está falando da dívida do Estado com a União, né? A dívida do Estado com a União, isso aí é um verdadeiro absurdo, gente. Um verdadeiro absurdo, porque não se faz nenhum debate de pacto. Eu acho engraçado, é o seguinte, eu vou depois ver se a Carol tá aí, para vocês que quiserem comentar, mas eu vou dizer o seguinte, é uma coisa muito interessante. O secretário de Fazenda, ele foi lá, o Nelson Rocha. Eu fui a 3 audiências públicas, representando o sindicato. E eles quase choram. Ele fala o seguinte, olha, a União está nos impondo. Nós não temos como sair disso. Mas é impressionante como a falta de criatividade. Não se apresenta nenhuma solução paralela. Os deputados estaduais não fazem nenhum esforço para debater nacionalmente. Parece que a gente não tem 46 deputados federais. Rio de Janeiro tem 46 deputados federais. Parece que não existem. Ninguém fala nada, os deputados federais não falam nada. Obviamente eu estou me referindo aos do governo, que obviamente os da oposição fazem a sua luta lá. Mas os deputados federais do governo, é o governo deles que tá. Mas na verdade, gente, é tudo mentira. É tudo organizado para que a ideia venha de lá de cima, o governo daqui ajuda a implementar a ideia para tirar os direitos, correto? E criar, aí sim, é o que a Carol falou, a partir do regime de recuperação fiscal, a governabilidade para o Cláudio Castro no próximo ano. Porque o regime de recuperação fiscal ele só alivia os 12 primeiros meses. É justamente o prazo que ele precisa para se reeleger. Então, é uma política simplesmente eleitoreira. Ou seja, não tem nexo do ponto de vista da estabilidade do Estado nos próximos anos. Daqui a 3 anos vai estar em outro regime. Essa é a verdade. Certo? A gente vai empurrar um regime atrás do outro agora, né? Sempre tirando direitos. Sempre tirando direitos dos servidores. E aí, Gustavo, se você me permite, só para poder complementar um pouco a sua fala, que você, como coordenador do CEP, né, você sabe bem de tudo que a gente está passando. Além dos 7 anos sem reajuste, a gente não tem a mínima previsão. E quando se fala em recomposição, é só reposição inflacionária. Ninguém está falando de reajuste, que é o que a gente precisa de fato. E colocaram a gente no mesmo pacote dos outros servidores de 2017 para cá, quando a nossa recomposição teria que ser no mínimo de 2014 para cá.
né? No mínimo não, é o justo, né? Exato. E assim, do jeito que o Estado está fazendo as contas, quando terminar de pagar essas parcelas aí em 2024, já vai estar defasado de novo. A gente sem reajuste e com a recomposição novamente defasada, né? Outra questão essa questão também que está sendo muito debatida aí da realização de concurso público, parece que não nos afeta porque nós já somos concursados. Só que a gente tem que lembrar que existe o RioPrev, que a gente tem que alimentar, né, o dinheiro da nossa aposentadoria. Então, se a gente pensa nisso a longo prazo, vai ser uma situação dramática. A gente, além de se aposentar com menos, como você está colocando aí com a questão de triênio, de aumento de tempo de serviço e cada vez mais tiradas de direito, a gente vai se aposentar no fim da vida com pouco dinheiro e talvez não receber aposentadoria ou ser obrigado a contribuir com a RioPrev mesmo depois de aposentado. É isso que vai acabar acontecendo. Eles já estão propondo isso já. Se o regime não for solvente o suficiente, vamos assim dizer, se ele não conseguir pagar, eles já vão cobrar dos aposentados, inclusive que ganham acima de um salário mínimo. Ou seja, eles querem cobrar de quem ganha um salário mínimo. Bem, não tem nem nome para definir isso, né? É uma safadeza completa. Nós, servidores Esse é o nome, públicos, estamos pagando a conta da má administração dos recursos públicos, onde a gente não tem uma transparência, onde a gente não tem a menor gerência sobre esses gastos, e aí entra essa questão do teto de gastos, que também certamente a gente não vai ter acesso, não vai ter transparência. Trocando em miúdos, eles gastam o dinheiro com o que quiserem e nós somos obrigados a entubar todas as mazelas depois, né? E aí, para a galera para os professores que ainda não perceberam onde é que isso vai afetar diretamente a migração, gente, nós não estamos falando de coisas separadas, além de serem questões muito importantes para a nossa própria sobrevivência enquanto servidor, porque assim fica muito difícil a gente conseguir viver, né, do jeito que hoje em dia já está difícil. Se esse pacote passar, fica mais difícil ainda, né? Além de todos esses problemas, vamos parar para pensar o seguinte: a questão do triênio. Quem migrar já não leva. O triênio já vai estar congelado, já não vai fazer referência ao novo piso. Então, pensem nisso. Outra coisa, a questão do teto de gastos. Se o governo estabelecer um limite X, eles vão gastar com o que eles quiserem e depois vão dizer que não tem dinheiro para migrar professor. Então, assim, o momento da gente se manifestar é agora. A gente tem que fazer um movimento grande e aproveitar esse espaço que a gente conseguiu reunir vários colegas nas redes sociais e compartilhar com outros. E a gente tem que se manifestar, tem que ir, né, nos atos públicos lá na LERJ, para tentar derrubar esse pacote ou tentar minimizar o máximo que a gente puder as perdas, porque senão depois vai ficar muito, muito difícil mesmo. Gustavo, você tem algumas coisas para passar para a gente também com relação às mobilizações, para os professores poderem saber onde a gente pode atuar e o que a gente pode fazer? O CEP já tem algumas ações também a esse respeito de mobilização, né? Não, primeiro dizer que o CEP vem nesse período, depois do anúncio do pacote, a gente está fazendo uma mobilização na LERJ, pressionando a LERJ, com a dificuldade que é colocada lá, que muitos deputados que estão, em tese, deveriam ser pressionados lá, estão online. Por isso que, inclusive, mais do que nunca, a categoria ela precisa ajudar a gente a pressionar na base. Muitos colegas que estão nos ouvindo agora são do interior do estado. É muito importante, todo mundo sabe, né? Aquele deputado que era da sua região, do Sul Fluminense, do Norte Fluminense, ou da região serrana, ou da Zona Oeste, e ele sempre manda, é mais fácil acessá-lo, porque eles estão online e muitos só vão lá para votar o pacote, gente. Isso é muito importante, porque na LERJ, a gente vem acompanhando, vai 15, 20 deputados de 70 a fazer o debate, e os 15 que vão são contra o pacote. Os que são a favor em tese ou estão indecisos, não estão indo. Eles não estão indo, entendeu? Então é muito importante que a gente passe essa pressão. Então o que o CEP vem fazendo? O CEP foi no Palácio Guanabara, né, mostrar o seu repúdio ao governador, tentando inclusive audiência, porque o governador fez isso sem negociar com nenhuma ente da categoria, nós fomos com o Fosperd lá.
Nós rodamos os gabinetes na Alerj, nós fomos às audiências públicas e já fizemos 2 atos. Né? Aliás, fizemos uma mobilização sem paralisação, mas foi um ato, e depois fizemos um ato com paralisação. E agora, no dia 5 de outubro, nós estamos convocando também a categoria num dia D, porque, em tese, o projeto começa a ser votado. Eu digo em tese porque, na medida que as pessoas se aglomeram na Alerj, na frente, eles às vezes tiram de votação para poder não sofrer pressão, mas nós vamos estar lá no dia 5. Muito importante a presença da categoria, uma paralisação que está convocando, porque é um dia decisivo para a gente. Porque se a gente deixar esses caras votarem esse projeto, nós vamos ter, né, uma perda da nossa qualidade de trabalho, na nossa qualidade de vida, no nosso fazer de docente e de funcionário da educação, para quem é muito, que vai abalar e vai, inclusive, desmotivar a entrada de novos servidores, vai desmotivar nosso prosseguimento na carreira. No caso das 30 horas, você falou na mosca. O teto de gastos, ele vai colocar limite de gastos. Não adianta, gente. Ele botando limite de gastos, a nossa luta vai por água abaixo. Porque se o Estado está impedido por lei de gastar X, correto? Não vai ser incorporando novos profissionais, né, que ele vai descumprir esse teto de gasto. Para cumprir o teto de gasto, ele não vai incorporar novos profissionais. E essas leis, elas são... os caras fazem uma parada que é o seguinte: o contrato não passa pelo teto de gastos. Tá compreendendo? É só o servidor público estatutário. Tem sempre um inciso, um parágrafo que tira o contrato, que tira a OS. E é isso que eles querem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa barrar o projeto para, aí sim, não é depois, mas ao mesmo tempo, e aí eu falei, saiu no Diário Oficial, meu nome lá na titularidade, e o Alex, que é outro coordenador geral na suplência da comissão, e nós não temos dúvida, primeiro dia da comissão, nós vamos chegar lá e vamos pedir peticionar para que membros da base façam parte da comissão, que eu acho que isso é importante. Obrigada, Gustavo. Isso é muito importante, né? Nós já estamos preparando já. A primeira reunião que tiver, nós vamos apresentar, porque é injusto. A representação da categoria é fundamental nesses espaços. Mas nós vamos assumir essa função, vamos estar aqui, né? Quando vocês franquearem o espaço aqui, vou estar aqui passando os informes de qualquer reunião que tenha, para que a gente possa ser transparente para a categoria e ouvir e ver quais são os critérios. Eu, particularmente, participei da formulação dos critérios para as 30 horas, para a migração de 30 horas na rede municipal do Rio, da qual também sou professor. Então, foi eu que participei junto com outros companheiros lá. E esses pra critérios... 40 horas, né? No caso lá, 40 horas, desculpa. 40 horas. E eu, e sabe que os critérios são fundamentais para esse debate também. Porque se não tiver critério, vira o quê? A captura do Estado. Daqui a pouco é o deputado que está decidindo quem vai migrar, é a diretora, e eu não tenho nada contra as diretoras, mas não acho que seja uma função delas estabelecer quem vai progredir na carreira ou não, com 30 horas. Estão compreendendo, a questão é complexa. Então, nós temos que ficar atento a esse processo, para que seja justo. Não pode haver favorecimento e tem que ser o mais isonômico e transparente possível, até porque o que a gente tem visto aí para os próximos anos é amargar uma falta de concurso público, pelo menos de amplitude de vagas, né? A falta de reajuste, retirada de direitos. Então, muitos professores falam assim, a migração não é a tábua de salvação, mas nesse momento é uma luz no fim do túnel para a gente, porque se a gente ficar com esse salário de 16 horas, fica difícil de sobreviver. Quando a pessoa fala isso para mim, Cristiane, a migração não é a tábua de salvação, mas é melhor com a migração ou pior sem a migração? Essa é a questão. O profissional vai ficar melhor sem a migração ou pior com a migração? Melhor ou pior com a migração? Essa é a questão, gente. O debate não é exatamente no mundo real das coisas. Nós precisamos saber, o CEP ele está diuturnamente defendendo as melhores condições para a categoria de salário.
E a gente, desde o início, a gente percebeu que esse processo da migração era um processo que fazia justiça ao trabalho da categoria, que já exerce. É um reconhecimento de trabalho. Tá correto? Então, assim, para a gente ser muito. Então, hoje a migração e a migração ela anda para e passo com o concurso. Tá certo? Esse é o ponto. Por quê? Pelo número de vagas que nós temos abertas, inclusive com a implementação de 1/3 no Estado, que é uma reivindicação nossa, né? A implementação real de 1/3 no Estado, o que se precisa fazer? Contratação de milhares. A migração vai suprir uma parte e o concurso vai suprir uma outra parte, entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. E os critérios é isso. E a questão do 1/3, a gente já debateu amplamente quando a gente estava lutando pela migração, que fica resolvida com a migração, inclusive, porque claro, quem pensou em 16 horas não foi um professor de matemática, né? Como é que você vai fazer 1/3 de planejamento com 16 horas? Então, assim, já fica resolvido porque fica 20 horas em sala de aula e 10 de planejamento. Claro. Gustavo, então, assim, é muito importante tudo isso que você está falando, a gente concorda em tudo, agradece muito a tua fala, porque é muito... A gente tem que acordar os professores que ainda estão achando que uma coisa está desvinculada da outra, sabe? Não, Esse é um momento crucial, a gente tem que fazer algo agora, porque depois que o caldo entornar fica difícil. Então, se está para ser votado, a gente tem que se unir o quanto antes e se dar as mãos mesmo, se aproveitando de todos os espaços que nós conquistamos nas redes sociais, que a gente consegue replicar para outros colegas e tentar mobilizar os professores para poderem participar de todos os atos, né? E principalmente desse da terça-feira, que é esse ato lá na LERJ, porque a gente precisa mostrar a nossa força, a gente precisa mostrar presença, literalmente é isso, a gente tem que estar presente lá, né, fazendo barulho, mas não no sentido de fazer baderna, somente para a gente fazer uma manifestação lá pacífica, mas para que eles vejam que nós estamos lá, porque se não tiver um professor lá na terça-feira, não adianta reclamar depois, gente. A gente tem escutado muito nos grupos. Para que os grupos da migração foram criados? Para tentar lutar por esse direito, que era o de migrar, e tentar melhorar assim a nossa situação um pouco, né, que está tão deplorável. E a gente escuta ainda muitos professores relatando nos grupos o seguinte: porque o professor é muito desunido, porque a gente não consegue nada. Não é esse o tipo de discurso que tem que ser feito. Se vocês estão participando de um movimento, vocês têm que acreditar na luta. Só que acreditar na luta não é só esperar, né? Tem que esperar, mas partindo para a ação, participando. Claro que a vida de todo mundo está muito corrida, a gente entende. Nós também somos professores de sala de aula, todo mundo envolvido com muitas questões pedagógicas. Agora, é semana, inclusive, de fechamento de notas, está todo mundo enlouquecido, mas a gente fez essa pausa para poder dialogar com os colegas, e é muito importante que a gente comece a se inteirar do que está acontecendo, a conversar, dialogar, entender e a gente poder agir. Né? Isso aí, gente, é fundamental. Então, a gente cria todos os espaços possíveis para que a gente possa dialogar com vocês, né? Dentro das nossas próprias limitações também. E é importante que vocês se situem de tudo que tem acontecido. Né? Essa reunião teve uma plenária do Serafine que foi importantíssima. Teve sexta-feira de manhã, ontem de manhã a reunião do Colégio de Líderes, né? Ontem pela manhã. Então, assim, tem outros atos também que depois a gente vai colocar nos grupos, mas que vocês já podem ir se inteirando. Na segunda-feira vai ter outra reunião do Colégio de Líderes para discutir essa questão previdenciária, que deve ser por volta das 10 da manhã também, como foi... Que passa ao vivo, tá? No YouTube. No YouTube, no canal da LERJ. A gente vai disponibilizar o link para vocês quando a gente tiver acesso também. Na parte da tarde vai acontecer 2 audiências públicas, né? Uma para poder resumir tudo que já foi discutido ao longo dessa semana, e no final da tarde, por volta das 17 horas, que foi até o que o Serafini mencionou naquela live que ele fez, resumindo toda a discussão lá da reunião de ontem, por volta das 17 horas, para discutir o assunto que vai ser debatido na LERJ na segunda-feira, na audiência pública, que é a questão previdenciária. E na terça-feira vai ter, então, a votação, e é muito importante mesmo que todos nós estejamos lá,
Entende? Então, quem não tiver em sala de aula, quem não tiver um motivo muito bom para não estar lá, que esteja lá à frente da Alerj lutando pelos nossos direitos. O momento é agora, ou então a gente só vai amargar derrota daqui para frente. Fora isso, a gente vai disponibilizar novamente a lista de todos os parlamentares lá da Alerj para que a gente possa disparar e-mails para poder sensibilizá-los, né, e pedir mesmo para que eles votem contra esse pacote de maldades aí que eles estão querendo empurrar nos servidores públicos. Então, assim, a gente vai contar com a ajuda de vocês para disparar e-mails, vários e-mails pedindo, não exigindo, tem que ir contra mesmo, que também é um tipo de manifestação importante. Então é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do pacote, das mobilizações? Eu queria, Cristiane, passar 2 informes importantes que tem a ver com a luta em geral, mas tem a ver com o servidor estadual. A primeira é que o CEP vai estar amanhã, porque assim, amanhã é o 2 de outubro, é um ato fora Bolsonaro, mas tem a ver também para a gente com a luta contra a PEC 32, que é a PEC que vai entrar em votação na semana que vem, vai começar a ser debatida e pode ser que entre em votação 19 de outubro. Por que a PEC 32, que é uma PEC à Constituição Federal e não a Constituição Estadual, como a gente estava discutindo aqui, é uma Constituição Federal, ela afeta todo o serviço público porque, fundamentalmente, ela também traz o debate da estabilidade, que não está sendo discutido na PEC estadual. Eles querem acabar com a estabilidade do servidor público, querem utilizar um termo cargo por tempo indeterminado, ou seja, é um cargo que pode perder o seu cargo caso você, né, fuja da trilha, né, caso você não atenda ao gestor político. Então, na verdade, é um ataque ao serviço público, porque o servidor público é aquele que garante o serviço público, a continuidade do serviço público, né, que é um dos princípios da administração pública. Então, esse é um ponto importante. A PEC 32 vai ter uma pressão do funcionalismo público em nível nacional, em especial da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. A gente vai estar, o CEF vai mandar uma delegação para Brasília, por acaso sou eu que até vou no dia 6 de outubro para tentar pressionar os deputados também nessa luta lá da PEC 32, para barrar a PEC 32 lá, né? Então a gente vai estar no dia 5 no estado e dia 6 nós vamos estar em Brasília tentando pressionar, impedir que a Câmara Federal vote esse absurdo, que é o fim da estabilidade. Então, para quem está nos ouvindo, gente, são ataques de todos os lados, mas a gente não pode abrir mão de nenhum deles. Então, ponto central é derrotar o fim da estabilidade também lá em Brasília. Para quem é da rede municipal, é um segundo recado, é que no dia 5 de outubro nós também vamos estar em paralisação porque o governo Eduardo Paes, para quem é da rede municipal, também está promovendo um ataque ao serviço público e às progressões, inclusive com período para que não conte progressão, para que não conte o triênio da rede municipal, que é com a PL 04. Então nós vamos estar também em paralisação na Câmara. Então quem é da rede municipal estadual tem que fazer essa dupla luta no dia 5 de outubro, tá bom? Não sei se falei pra caramba, se a Carol quer dar o último recado, se ela tá nos ouvindo. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Carol. Não, acho que vocês falaram todos os pontos. É isso que está acontecendo. Ataques de todos os lados. E não tem jeito. Ou se a gente ficar passivo, vai passar por cima da gente, né? Então, é muito importante esse espaço aqui, exatamente para que as pessoas se conscientizem do que está sendo proposto, né? Do que está acontecendo e que possam efetivamente contribuir para que esses direitos não sejam retirados. Perfeito, Carol. Alguém da comissão quer falar alguma coisa? Da comissão das 30 horas? Darlene, Alexandre, Carlos, vocês querem se colocar? Não, é só falando que em 2009, me parece, acho que o Sérgio Cabral também estava tentando tirar os triênios e houve uma mobilização mais espontânea, né, dos professores.
Verdade. Né? Então, assim, é chamar, conclamar. Parece que há uma apatia e a gente precisa vencer esse estado de apatia e lutar, porque são ataques por todos os lados. Né? A gente tem visto os governantes cada vez mais pressionando nós, servidores públicos, né, para precarizar, né, uma palavra que eu aprendi, precarizar o nosso trabalho, né, cada vez mais, tornando mais precário. Né, e o salário lá em 2009 não era tão bom quanto, né, não era tão melhor quanto é hoje. Então, assim, eu sei que existem muitas demandas de aumento, a gente tem lutado, conversando com alguns deputados, né, conseguimos aí a aprovação da PL da migração, e continuar lutando, né, e não permitir que essas coisas, esse pacote de maldade, essa intervenção maligna, né, do Estado, né, contra o funcionalismo público. Então, assim, a gente não pode desistir, né, buscar um ânimo aí para a gente se unir. Eu acho que nem todos poderão estar na LERJ, mas a gente pode, das bases, né, quem é do interior do Estado, falar com os seus candidatos, né, reclamar com os seus candidatos de cada região, aí como o Gustavo citou, e a gente ter uma mobilização e uma união maior. Né? A gente não consegue, como grupo, eu falo como grupo, Gustavo, que a gente se organiza, né? A gente é um grupo espontâneo que surgiu aí nessa demanda da educação, e a gente às vezes fica chateado com algumas falas de professores, né? Achando que a gente dá conta de tudo, que a gente pode resolver tudo, e a gente não resolve, né? A questão de um terço, fala, o pessoal reclama do CEP, o Estado não cumpre, gente. Não é isso, Gustavo? O Estado não cumpre, ele tá obrigado a cumprir, mas ele não cumpre. Né? Decisão judicial transitada julgada e não cumpre. E não cumpre. Né? Então, não é culpa do sindicato, não é culpa do movimento dos professores. Né? O Estado não cumpre. A gente precisa fazer pressão no Estado para ele cumprir esse negócio. Então, assim, gente, é importante a gente estar unido, estar inteirado das conversas. Né? A gente tem respondido nos grupos, né? Temos, assim, sendo solícitos, né, nos grupos para responder as pessoas. A questão da migração ainda não estão formadas as regras, então as pessoas vêm perguntando, vai poder migrar quem está readaptado, quem está em coordenação, a gente não sabe, não é verdade? A gente está dependendo ainda da formação. O Gustavo, que está aí nos representando, é um cara que tem visto, né, do diálogo, da conversa, da luta. É uma pessoa que eu tenho tido essa admiração na luta por direitos aqui da educação. Tem lutado pela educação. Então, então é importante isso, a gente... Carlos, desculpa te interromper, Carlos, eu vou repetir. Meu compromisso é que esse fórum, eu vou prestar conta, independentemente se a gente não conseguir a vaga, prestar conta aqui numa live a hora que vocês quiserem. Aqui não tem problema não, entendeu? Uhum. Para ouvir o que a categoria está querendo dizer, o que vocês estão formulando de política para a questão da migração e levar para lá. Não tem erro não. Desculpa te interromper, mas eu queria colocar isso mais uma vez. Sim, sim. Então é isso, gente. Não vamos deixar desanimar, deixar a bola cair, vamos... Né, erguer a cabeça e caminhar juntos, acreditar, né? De mãos dadas. A gente precisa juntar as mãos, juntar as forças, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Eu acho que é muito importante isso nesse momento, né? Valeu, gente. Foi a profissão que nós escolhemos, nós estudamos, nós nos qualificamos, passamos no concurso, continuamos estudando e não queremos abrir mão de nenhum dos nossos direitos. Afinal de contas, o Estado já ganhou muito com royalties de petróleo, agora, com a venda da SEDAI, vai ganhar um dinheiro forte. Houve um incremento no Fundeb, então não tem nenhuma justificativa plausível para a retirada de nem um centavo a mais do nosso bolso. Nós não recebemos nem um reajuste, nem um centavo de reajuste em 7 anos e aumentamos a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Então, parece que são pequenos ataques, mas que se a gente vê no somatório, a gente já perdeu muito. E parece que ainda não foi pouco, né? Eles querem nos ver perdendo muito mais ainda. Como eu disse na plenária, na segunda-feira, lá na plenária do Serafine, esse pacote de maldades ele já tem sido distribuídos para a gente há muitos anos.
E nós não queremos mais pagar a conta de um erro que não fomos nós que cometemos, pelo contrário, nós somos trabalhadores, pagamos impostos e altíssimos, e vivemos numa cidade onde tudo está caríssimo, e muito por conta de impostos que são embutidos no valor de tudo, né? E não aceitamos de forma alguma pagar mais nenhum ônus, nenhuma conta que não é nossa, ainda mais uma conta que não fecha, uma prestação de contas que não é realizada. Nós temos sim que nos unir e exigir os nossos direitos, porque senão a gente vai sucumbir. Para quem não entendeu ainda, quando a gente fala em desmonte do funcionalismo público, pensem o seguinte: pensem nessa retirada de direitos. Quem é que vai se animar a ingressar na carreira de professor daqui para frente? A situação já está tão dramática que alguns alunos nossos chegam a ser penalizados da nossa situação. Né? É um cúmulo quando a gente conversa assim informalmente e fala, gente, até os nossos alunos têm pena da situação que a gente vive, porque é a mais dura realidade. Né? Então, quem vai querer ser professor daqui para frente? Não contratando professores através de concurso público, a não realização de concurso público, se a gente tiver uma conta previdenciária aí também que não fecha, nós podemos ter uma carreira sim em extinção. Daqui para frente, se não entra ninguém, o que o Estado vai fazer? Vai contratar. É tudo que eles querem, gente, é tudo que eles querem. Quem é que vai ganhar com isso? Certamente não somos nós, nem servidores, nem sociedade. Então, a gente não pode pensar somente também na nossa perda de direitos, mas a gente não pode exigir nem que os novos que vão entrar percam nenhum direito, pela questão da isonomia, pela questão da justiça, e a gente tem que lutar por isso tudo agora, porque depois vai ser tarde. A hora de pensar em tudo isso e da gente promover qualquer tipo de ação é para ontem, então a gente tem que se unir e tem que lutar. É isso. Alexandre, quer falar alguma coisa? Cris, eu quero falar rapidinho. Tem uma pergunta. Boa noite, gente. Eu sou a professora Darlene, faço parte da comissão do grupo da migração de 30 horas. Tem uma pergunta lá, acabaram de perguntar agora há pouco, se a gente não ia falar sobre as regras da migração. E, assim, isso já foi falado, mas vamos reforçar de que essa comissão acabou de ser constituída, né? Eles ainda vão sentar para... Eu acho que algumas pessoas vieram assistir com essa expectativa, né, de que a gente já ia colocar aqui as regras. Não. Né? Pois é, gente, a gente precisa reforçar mais uma vez, porque são perguntas que chegam para a gente nas diversas redes sociais, todos os dias, fazendo as mesmas perguntas. A gente entende que é um momento de angústia, que gera uma ansiedade, mas a gente precisa aguardar. Né? A comissão acabou de ser constituída, acabou de ter a publicação em Diário Oficial, a gente ainda não sabe se a migração é para o ano que vem, nem o Gustavo, que é um dos titulares aí da comissão, não vai saber. Você sabe, Gustavo, se a gente migra ano que vem? A gente não fez nenhuma reunião. Formada a comissão, da semana passada, que montou o Diário Oficial, eu acho que cabe na segunda-feira o CEP mandar um ofício perguntando qual é o dia da primeira reunião, ou seja, e até pedindo urgência na primeira reunião da comissão, né, logo, entendeu? Então, o que a gente pode fazer é isso. Mas a gente não tem regra nenhuma. Se tivesse, com certeza eu já estaria aqui falando. Exatamente. Data, de tudo, entendeu? Então, é só para colocar para os professores que estão nos assistindo que nem quem está fazendo parte da comissão que acabou de ser constituída não tem as respostas para dar para vocês. Não teve reunião nenhuma, só para deixar isso. Não teve reunião, exatamente. Então, a gente entende todo esse anseio dos professores, mas a gente tem que aguardar. Qualquer coisa que se fale agora é só conjectura, é precoce, gera mais ansiedade. Então, a gente realmente precisa acreditar, né, que o processo vai ser feito da melhor forma possível e sem demagogia nenhuma. Tendo o Gustavo à frente, lá junto com o pessoal, já é uma ótima sinalização para a gente, porque é um cara que a gente tem conversado desde o início do ano e que sempre tem sido muito íntegro, muito coerente em suas falas. E, assim, é uma pessoa que vai estar representando muito bem a nossa categoria. Só para fazer um parêntese, a assessoria da Comissão de Educação, né, reafirmou que fez protocolou, Gustavo, não sei se você está sabendo, um novo pedido para que a gente faça parte para 2 integrantes da base. E é um pedido que a gente tem recebido, assim,
são pedidos, né, que a gente tem recebido nas nossas mídias também, agora depois da publicação do DO, os professores requerendo que nós da comissão também pudéssemos estar fazendo parte das negociações lá, até porque a gente também é a ponte que leva, né, todas as notícias para os professores. Então, assim, existe esse pedido protocolado, a gente ainda não tem resposta, mas é importante que a gente faça também algum tipo de mobilização nesse sentido. Então, eu pensei, Gustavo, e você pode até ajudar, né, a responder se é uma boa estratégia, de pedir para que esses colegas, para os nossos colegas fazerem um e-mail e enviar para a Joilza, que é a subsecretária de Educação, Sim, claro. né, fazendo esse pedido, porque acho que é um reforço. Existe o pedido protocolado lá da comissão, mas se os nossos colegas também manifestam esse interesse, acho que é um reforço. Só para falar para a categoria, que está vendo, os companheiros que sabem, nós entramos com o CEP, fizemos um ofício requerendo a participação da base nesse espaço. Esse pedido foi negado, né, oficialmente, até demorou um pouco, mas acabou sendo negado, que a gente informou, né, para os companheiros. Na audiência pública da educação, que agora eu não estou lembrado qual é a temática, mas tinha a ver, né, com retorno, pandemia e tudo mais, a professora Josi estava presente, a gente fez questão de reforçar o pedido e pedir para que ela respondesse ao ofício, que depois ela respondeu negando, infelizmente. Na próxima reunião que tiver com o secretário, a gente vai retomar esse debate da presença dos companheiros no fórum que vai decidir na comissão, tá certo? Gustavo, mas a proposta é ótima mesmo. Tem uma pessoa aqui no Facebook que perguntou: o Estado não cumpre 1/3 e não se pode fazer nada efetivamente? Eu posso explicar isso, para os companheiros entenderem como é que é a dinâmica. 1/3 ele foi garantido com a lei do PIS de 2008. Essa lei, ela deu direito a 1/3, mas infelizmente, lá para os idos de 2009 e 2010... Beleza, voltei aqui. Os idos de 2009 e 2010, o CEP teve que entrar com uma ação judicial para que fosse cumprida a lei. E o Estado não cumpria a lei. Essa ação demorou anos. E como toda ação judicial, ela passa por um processo de conhecimento e, após ultrapassar a fase de conhecimento, que na verdade diz respeito à garantia do direito, é quando o juiz bate o martelo e diz, olha, eles têm direito, inicia uma fase de execução. Só que o Estado, ele tem mecanismos de protelar o debate que, infelizmente, fogem às condições do sindicato de obrigar... Porque quem pode obrigar, na verdade, o Estado a cumprir a decisão é o juiz. Por exemplo, um juiz que está cuidando dessa história de 1/3, ele poderia dar uma multa alta no Estado até que o Estado cumprisse. Inclusive para o gestor. Ele poderia chegar lá e falar, às vezes eles fazem isso, olha, se o Estado não cumprir a implementação de 1/3 em 3 meses, R$1 milhão. R$100 mil para o gestor que não cumprir. Mas o juiz não faz isso. Nós pedimos e o juiz não faz. Então essa é uma dificuldade que nós temos. E isso faz com que eles protelem. Mas eu queria alertar que nós também entramos com uma ação para o município, e no caso do município, nós tivemos uma vitória e o município já implementa 1/3 para grande parte da categoria. Então é uma batalha que a gente entrou ao mesmo tempo. Então, eu creio que a gente precisa dar um gás nisso, não deixar essa bandeira morrer, né? Porque essa história dos 30 horas terem 1/3 garantido, gente, na verdade, já é uma pressão nossa. Por quê? Porque como o Estado se vê pressionado pelo judiciário a cumprir 1/3, eles, toda vez que eles peticionam, eles dizem lá, olha, para a categoria de 30 horas eu estou garantindo. Só que eles deixam de fora a informação de que a 30 horas é a minoria da categoria. A maioria da categoria é 16 horas e uma outra parte de 40 horas, que é do concurso antigo. Então, é isso. Eu acho que... Sinceramente, eu acho que a nossa saída é política. Quando eu falo política, é no sentido de pressão sobre o governo do Estado para que ele cumpra 1/3. Né? E, ao mesmo tempo, garantir, através do judiciário, né, o reforço dessa pressão. Perfeito, Gustavo. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Carlos? Não, eu perguntei lá da internet o que eu pude ver aqui da questão. A gente falou da migração de 1/3, o pessoal perguntando muito sobre 1/3. Eu acho que ficou clara aí essa fala do Gustavo, né? Eu encerro aqui, eu não preciso falar mais nada. Tá ótimo. Então, acho que a gente pode encerrar. Gustavo, você quer dar mais algum informe? Quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer aos companheiros e reforçar quando vocês convidarem, a gente volta aqui para falar. Tomara que a gente volte para falar do primeira minuta das regras da migração para defender, mas vamos aguardar, tá bom? A galera tá ansiosíssima, Gustavo. Até nós, Gustavo, porque acho que os professores não entendem que a gente participou do processo, mas a gente também não tem garantia nenhuma que vai migrar agora. A gente também está ansioso. Tá na agonia. Exatamente. Então, assim, agradecer muitíssimo a todos, né? Especialmente ao Gustavo, a Carol, que se dispuseram a estar aqui conosco. E, Gustavo, agradecer aproveitar também para fazer um agradecimento público por toda essa luta que você está empreendendo aí para levar a gente também para a comissão que vai debater as regras. Caso não seja possível, a gente já conta com você para levar as nossas demandas e aí a gente pode se organizar, né, depois, futuramente, em lives para a gente ir passando as novidades para os colegas, se precisar de contribuição, enfim. Agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco e, mais uma vez, reforçar para os professores. Não adianta reclamar. A hora da gente se unir e lutar. Tá? Esse espaço ele existe exatamente para isso. Não vamos aceitar nenhum direito a menos. Essa tem que ser a nossa fala. E a gente vai passar os informes posteriormente por escrito, né, nos grupos da migração, nas redes sociais, dos próximos atos, do ato que o CEP também está fazendo aí para o dia 5, para a gente se unir, né? Afinal, o sindicato somos nós, e a gente tem a certeza que todo mundo, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir conquistar muitas coisas ainda. Então, meus queridos, uma ótima noite, um ótimo fim de semana, né, de muito trabalho para muitos, inclusive para mim, e até a próxima. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada também aos professores que participaram aí conosco. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.